Amigos lá todos aqui, seu Almeida, tá? Seu Almeida, o senhor conheceu o meu pai aqui no Ato Limão qual ano mesmo? 67. 67. Foi. Você sabe aonde foi, assim, o lugar? Lá onde ele mora até hoje. Que Taitinga, né? Aí na cidade de Taitinga, gente. eu Do Riachão pra vim de Taitinga. fora. Achei Taitinga, né? Eu quem vim do Quixadá, Sim. aí fiquei lá, perto deles lá. Aí foi quando ele me conheceu, eu cheguei no interior. Foi até lá em vindo- casa com a sanfoninha. Eu tava vindo Aham. para começar a trabalhar, que foi naquele tempo que o Luiz Gonzaga conta que o Roberto Carlos derrubou todos os sanfoneiros. Que começou a dar sucesso às músicas dele, e aí o pessoal encaixado nas músicas do Roberto Carlos e sanfoneiro. Foi daí que ele fez aquele shot do cabeludo, foi? Que ele fez? Exatamente. Ai, olha a Aquela história. época do shot do Olha aí, cabeludo. né? Ai, ai, ai. Foi na época que nós não conseguíamos mais Olha tocar aí. forró não. Aí eu vim embora para Fortaleza para trabalhar. Aham. Olha Porque aí, nós não. olha aí, que maravilha. Rapaz, olha, essas histórias é importante a gente registrar. Isso é maravilhoso registrar. Essa, não, mas fica à vontade, fica à vontade. Tá gravando. É o Fica à filho. vontade. É o seu filho? Filho de vocês? Olha aí, rapaz, olha aí, gente. Filho, Filho de seu Almeida. Olha aí, maravilha. Que orgulho, né? Que orgulho. Maravilha, viu? Obrigado. Rapaz, documentando essa parte também. É. O Chico Souto teve também. Nós somos muito amigos. Olha aí. O Chico teve assistido lá perto de casa. Porque ele tinha muito interesse de me conhecer, porque ele sabia que eu era irmão do Tinoca. Chico Chino. E o Chico Justino, aí Olha quando a aí. gente começou, Olha aí, Chico Chino. começou Seu Almeida tá conhecer. realmente. Sim. Começamos a se conhecer, eu e o Chico Justino. Aí a gente, quando se encontramos, eu encontrei com o Chico Justino do Canindé. Aí a gente começou a se conhecer. Antes de eu conhecer o Chico Justino, eu tocava, eu era o sanfoneiro do Canindé, tocava lá no sanfoneiro do Zé Ratinho, era conhecido como sanfoneiro do Zé Ratinho. Tem ratinho. Aí eu tocava lá, aí quando o Chico Justino apareceu, já foi uma notícia, quando ele apareceu lá no Canindé, a notícia que eu tinha tocado nessa época, num conjunto que tinha lá, o conjunto dos Cabaçal, chamava os Cabaçal, né? Cabaçal. Que era aqueles, Aham. que era aqueles caras que tocam pife. Sim. Aí nós tocávamos o nosso conjunto de forró e os Cabaçal tocavam. Então, me relate aqui. Chico Chino. É o pife. Se Deus quiser fazer uma entrevista com o senhor, e se eu falar, minha boca, viu? E é um prazer, uma honra. É, mas o Chico Chino ele já falava ou ficava naquele mesmo jeito dele? Não, naquele tempo Sempre foi assim? Era na época que ele não falava nada. Ai, o que não falava mesmo, seu Wilson? Rapaz, Ele e o Clementino Moura também não falavam. Clementino Moro, o senhor teve o Ah, Eu não demais. falava também não. É. Clementino Moro também, né? Puxada. E hoje em dia tem o Clementino Moro filho, né? Sanfoneiro. Hoje em dia o outro é moderno, né? O Tílio Moura também, que é um grande músico, né? O Atílio Moura, eu comecei a conhecer o Atílio Moura mesmo na época que nós estamos falando, de 67. Conheci ele também em 67. O Olha aí, Atílio Moura. né? Lá no Quixadá. Olha aí. Tinha uma loja lá chamada Pernambucana. e Pernambucana, a gente tem nas pernambucanas, A né? gente vinha tocar nessa Pernambucana lá só para beber cachaça, lá em cima do salão. O Chinoca é irmão do Almeida, segundo o Almeida me falando, né? Seu, quando o Chinoca falou que quando um sanfoneiro lá do sul, lá daquela região, vinha para a banda do Ceará, aí o Chinoca disse que dizia assim, o pessoal lá dizia assim, tu vai para onde? Pro Ceará. Tu não vai se exibir por lá não, que tem um tal de Chico Justino por lá que é Olha bom." aí. Chinoca, rapaz. Era o que Era a história que rolava por lá. Era, ele dizia. O Rapaz, então- Chinoca dizia mesmo. Então, gente, olha, Dominguinho, Sivuca, maravilhoso Sivuca, Oswaldinho. saudoso Sivuca, Oswaldinho do acordeão. É. E rapaz, e aqui, E o Chinoca, Ele né? sabe, Almeida aqui. o Oswaldinho sabe quem é ele, mas já encontrou comigo. e- Oswaldinho. O Oswaldinho. Oswaldinho foi. Oswaldinho do acordeão, gente. E Grande uma músico. coisa, Mas tu tem o uma história homem que prestava mesmo.
sanfoneiro, basta ele saber que é sanfoneiro, ele dá valor a todo mundo. Rapaz, um grande abraço a esses Ele veio uma vez tocar no Teatro José de Alencar. Oswaldinho. Aí quando o apresentador falou assim, disse, Oswaldinho, você está sabendo que tem o pessoal que está aqui assistindo aí, quase todo mundo aí é sanfoneiro. Olha aí. Oswaldinho, um grande Aí abraço. o Oswaldinho. Oswaldinho não tava tocando, mas não estava muito solto para tocar não. Na hora que ele falou isso, ele se soltou lá. Pronto, começou a tocar. Olha, pra você ver que Luiz Gonzaga já um nome já pesado mesmo no mercado, na época, né? E o que ele tinha? Tinha um Dominguinho de um lado e tinha Oswaldinho do outro, né? Tinha um Sivuca ainda de quebra. Pois é. Né? Então tinha essa turma aí grande, essa nata de sanfoneiros bons, né? Pois é. Grandes sanfoneiros, viu? Seu Almeida, na época existia muita. A gente conta a história do sertão, na época, sanfoneiro, e o cara querer rasgar o fôlego. Pois é. Tentaram rasgar teu fôlego uma vez? Não, graças a Deus. Graças a Deus não, né? Graças a Deus, porque tem muitos relatos, né? E Comigo aconteceu. o senhor relatou no vídeo, né? Pois é. Tem registrado lá também. Mas é essa forma que a gente vai falando, é porque é história, gente. Tudo isso aí tá no contexto da nossa cultura, tá? Pois é. Então isso é bom relatar essas coisas aí. Noca do acordeon, que a gente está sempre relatando, porque o São Almeida ele se inspirou muito mesmo nas obras, né? Nas músicas do Noca do acordeon, né? Morava no Então, interior. E eu tinha um problema, era que eu não tinha nenhum rádio. Eu não tinha nenhum rádio para aprender música. relate sobre isso aí. Pois é, eu não tinha nenhum rádio, morava lá no interior e eu era conhecido como grande sanfoneiro, mas ninguém sabia que eu não tinha nenhum rádio para tocar não. Olha aí. Para aprender música não. E eu sabia dessa música tudinho, porque nessa época eu tinha uma memorinha boa para aprender música. Passava nos cantos, o rádio tocando, aí Era. Gente, hoje em dia que a gente chama de memória de pendrive, viu? Porque você bota o pendrive e bota 1000 e tantas músicas naquele pendrive ali, viu? Essa música Porque... eu toco música do Noca sem vergonha de estar errada, porque a minha música, todo mundo sabe que a minha música é o disco mesmo. Pois é. Eu não tenho... Naquela época, gente, era da difusora, gente, tá? Tinha difusora, as difusoras divulgavam, e o sanfoneiro, o músico, ele ouvia aquela vez. Via só aquela vez. E pronto, pegou, só pegou e esperava de novo passar aquela música. Exatamente. Isso relata todos os sanfoneiros, né? A minha época foi essa daí. Que maravilha, viu? Eu aprendi, eu tenho muita música que naquele tempo eu ouvia tocar uma vez. Aí quando eu chegava numa festa que tinha sanfoneiro tocando, eu ia olhar se estava certa aquela música porque eu não tinha, né? Não tinha certeza, porque vim tocar uma vez, acaba não tem muita certeza que está certo não, né? Vendo aí, gente. Hoje em dia vocês veem no YouTube, tem tutoriais, tem essas coisas. Mas antigamente, gente, a memória tinha que estar lá, não tem nada mesmo para pegar a música, ou pegou, ou tchau. Ô, tchau. Deixa então, o forró de chão batido, né? O meu pai fala muito do bis, né? E outra coisa, um cara que tem fama é aquele que sabe das músicas mesmo. Porque, por exemplo, eu tudo que era novo eu sabia. Olha aí. E eu não aprendia no outro canto não, era na hora que dava certo. Na hora que dava certo, pegou. Se chegasse, deixava outra vez a pegar. E isso demorava aí, gente. Aí a pessoa ficava ali treinando. E é dessa forma. E antigamente não tinha tanto repertório, né? Ele aí que conheceu, na época que eu tocava, na hora que ele me viu tocando aí, já era um dos sanfoneiros que... Não era? Renato Lima. Eu tocava, arranhava uma coisinha. Ele foi um dos que viu tocar. Como é o nome daquele, do Rangel, você lembra do Rangel? Rangel Miguel ali. Rangel Miguel. Vamos tocar no ABC. Ficou doido, aonde eu cortava aí, o cara me dava mal, porque era difícil a gente ver o sanfoneiro. Aí nesse tempo, tu já conhecia, naquele tempo tu já conhecia o menino, como é que nós falamos? Luiz Granfino? Luiz Granfino? Conhecia, o Luiz Granfino dos Ponzão. Pois é. Aí tem um abraço. Eu tô na hora, quando tu me conheceu naquele tempo, que já conhecia ele. Olha, tu se lembra?
O menino da Taitinga, os Miguel ali, O Miguel. aí tu andava com uma sanfoninha de 80 baixo, Era. escandar, Universal. nordestino, Universal. vermelhinho, né? Era, universal, Aí o Luiz Granfino tava tocando a ABC de Taitinga. Olha aí, gente, que história, Aí tu viu? chegou, aí negado, aí Luiz, dá pra tocar aí? Dá, O Luiz olhou assim, não achou bom não. Aí ficou tocando, aí o cara não insistiu, aí foi deixando o Agora, barulho, ficou ele passando assim, olhando. Ele não tinha conhecido o Luiz Granfino na época, não. Ficou olhando assim, aí quando tu tocou a música, ele viu que tava bom, ele fez assim, aí saiu. Olha aí. Ele tava confiando que tu não ia tocar, né? Podia dar lotado. Aí mas quando que ele viu que tu maravilha. tocou, aí tu sai fora. Mas que maravilha. Aí viu? desse tempo pra cá, eu acho que ele ficou te conhecendo. Na época eu conheci o Almeida, ele tocava Ah, tanta sim. música do Noca. Sim. E aí eu tinha os dedos até mais ou menos, né? E o Almeida tocava e eu conseguia acompanhar o Almeida. Aí ele foi e disse assim, que diabo é isso? O eu me acompanhou, eu não conseguia acompanhar o Almeida. Aí eu me lembrei, sabe de quem, Almeida? Do Messias São Tiago, que é do Rio, né? Eu Carioca. sei. Pronto, ele chegou no colega meu aqui, História do Bom Forró, viu? ali no. Não me lembro agora o nome do bairro ali. Aí ele falou, Gonçalves. Aí o Gonçalves trouxe uma sanfona pra mim, eu comecei a Maravilha, tocar, boa aí noite. chegou o Zé da Paraíba. Aí Aí foi e disse assim, esse é o Chico Justino? Ele foi e disse, não, eu tô aqui atrás de saber que tu é quem soube toca. Beleza, Eduardo Monteiro. Gente, a Almeida do Acordeão, tá, gente? Uma referência grande aí. Uma história muito maravilhosa, gente. Repertório do todo Noca do Acordeão. Pra você ver A senhora quer alguma que coisa? não é fácil, gente. Você pega o LP, hoje em dia está transportado por CD, né? Mas o LP também é subtona, gente. Também tem essa. Tem um tempo que é subtona. Né? Então tem isso ainda. Porque às vezes não é nem um tom original, o cara não pega. Às vezes pega um tom mais difícil ainda do que ou vice-versa. Né, seu Almeida? Então tem dessa forma, gente. Não era fácil. Era fita ou LP. Então, essa história é maravilhosa, viu? Vocês estão chegando agora. Tem tudo agora, tem tutoriais, tem as redes sociais. Mas antigamente, gente, pegar, pegou, viu? Tinha que ser bom no ouvido dos dedos. Um grande abraço a vocês, amigos. Elias Lima, minha amiga, só falando com o nosso amigo Almeida do Acordeão, tá, gente?